Olá pessoal, começando aqui mais uma série de vídeos do projeto TCC, onde eu vou gravar uma série de episódios explicando, falando sobre o que é o TCC, né? E hoje eu vou falar sobre o referencial teórico, né? O vídeo fala como o aluno pode desenvolver algumas dicas para que o aluno possa desenvolver, o pesquisador possa desenvolver o seu referencial teórico, né? Vamos começar aqui a nossa jornada. Então, eu sou o professor Alan, né, aqui da EBX Cursos, né, o canal do YouTube dedicado à promoção de cursos gratuitos, né. Aqui estou desenvolvendo um curso de desenvolvimento de TCC para alunos da graduação, da especialização, que pretendem fazer um trabalho de conclusão de curso, né. Então, vocês podem me encontrar lá no Instagram, no @profalan, com 2 Fs. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque estamos precisando de inscritos para poder liberar algumas funcionalidades aqui do YouTube. E a gente precisa dessas inscrições para poder manter o canal no ar também e poder ajudar mais pessoas. Ok? Então vamos ao que interessa. Então, primeira coisa, primeiramente, o que é, vamos mudar aqui um pouquinho a câmera do lugar, o que é o referencial teórico, né? Então, algumas pessoas têm essa dúvida aí do que seria o referencial teórico. Bom, você vai fazer uma pesquisa, né, sobre qualquer coisa, você precisa ter uma referência, um ponto de partida. Ah, como assim uma referência? O que é uma referência? Por exemplo, se você for analisar algum jogador, você vai ter que ter uma referência. Em que aspecto você quer analisar esse jogador? É o melhor, é o jogador mais veloz? Aí o referencial teórico vai ser o quê? A velocidade e o jogador mais veloz. Então, digamos que o jogador mais veloz seja Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então, ele vai ser a referência. Digamos que o Cristiano Ronaldo corre aí 100 metros em 11 segundos, que é quase um tempo de um atleta profissional, né? Então, essa é a referência. Para ser rápido, tem que ter como referência os 11 segundos que o Cristiano Ronaldo gasta para percorrer 100 metros, ok? Então, a referência teórica é uma pesquisa que já foi realizada, já tem dados concretos, né? Já tem dados estabelecidos ali. Então, se nessa corrida, por exemplo, do jogador mais rápido, eu consigo ter como referência o jogador Cristiano Ronaldo, porque isso já foi verificado, né? Já foi analisado, já foi registrado, já foi estabelecido. E na pesquisa acadêmica, em qualquer tipo de pesquisa, né? A pesquisa científica da forma geral, acontece da mesma forma. Então, se eu vou investigar sobre um determinado assunto, eu tenho que ter uma referência teórica sobre o que eu pretendo investigar. Nos próximos slides, aí, nas próximas telas, eu vou estar trazendo exemplos de como é que acontece todo esse processo. Vamos lá. Então, vamos lá. Listei aqui 2 probleminhas que são comuns, acontecem muito na produção de trabalho de conclusão de curso, que é o plágio. O que é o plágio? O plágio é quando você pega o texto de outro autor, coloca no seu e não dá a devida referência, ou seja, não cita o autor, né, a pessoa que produziu aquele texto. Você escreve como se fosse seu. Isso não pode, né? Isso é um problema grave, né, de direito autoral. Então, não pode pegar o texto do autor, copiar e colocar no seu texto como se fosse seu. Tem que dar o devido crédito, certo? Então, esse é o primeiro problema, o plágio. Então, você tem que entender que eu tenho que produzir meu próprio texto, ok? Ah, mas eu não sei por onde começar. Tenha calma que hoje eu vou estar falando sobre isso. Falando como é que você faz seu referencial teórico, que é a parte mais extensa da produção textual no trabalho de conclusão de curso, ok? Então, vamos para o próximo problema. Muitos alunos ficam em dúvida se colocam as citações,
se não colocam, e gera a seguinte pergunta: mas o texto não é meu, o texto não é meu, eu não posso, eu não vou falar, eu não devo usar minha fala? Claro, você vai usar sua fala para questões mais gerais, mas questões específicas, você vai ter que citar outros autores, porque você vai precisar defender uma tese, né? Vai defender um posicionamento em relação a um assunto. Então, para defender isso na pesquisa científica, você faz isso com estudos que já foram realizados, não tem como fazer diferente, não? Porque se você está defendendo um posicionamento, você tem que mostrar que aquilo ali vai dar certo, né? Já foi provado, olha, esse autor aqui já pesquisou e já confirmou que dessa forma dá certo. Né? O processo ocorre, né? Ocorre dessa forma. E quando você cita alguns autores do seu texto, o texto não deixa de ser seu, certo? É você que está fazendo o texto. Na verdade, você está construindo um texto, pegando pedaços de um autor, pedaços de outro autor. Então, a construção é sua. Não deixa de ser seu o texto que você está citando muitos autores. Então, você não deve se preocupar em escrever tudo, porque, na verdade, o que você precisa é de argumentos, argumentos baseados em pesquisas. Então, você vai necessariamente retirar a maior parte do seu texto de outros trabalhos, de outras pesquisas que têm a ver com o seu trabalho. Então, daqui a pouco eu vou esclarecer um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu listei aqui para vocês 3 passos, 4 passos aqui para você começar a criar o seu referencial teórico, né? Então, aqui o tópico é primeiros passos para criar o referencial teórico. O primeiro, isso aqui eu estou falando de referencial teórico, né? A questão do problema de pesquisa, eu já falei no vídeo anterior, eu posso deixar ela aqui na descrição, ou aqui no link para você poder ver novamente, mas vamos falar aqui de tese, definir a tese, que é baseada no problema, depois pesquisar sobre os autores que falam sobre o assunto, obviamente, fazer o fichamento e produzir o texto. Ah, mas você não vai falar mais nada, vai dizer só isso? Não, tenha calma. Eu vou explicar cada um desses pontos aí e dizer direitinho como é que você deve proceder para desenvolver o seu referencial teórico. Vamos lá. Então, vamos lá, definir a tese. Vamos lá. A tese é o que o pesquisador, né, ou você, acredita de forma teórica, ou seja, ainda não aconteceu, você ainda não realizou a pesquisa, então você não sabe qual é o resultado. Mas, em teoria, você acredita que tal coisa está causando o problema e a solução poderia ser X, certo? Então, isso é uma tese, é uma teoria. É o famoso eu acho, né? Eu acho que para resolver tal problema, a gente deveria fazer isso e isso, né? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu acho que para resolver o problema do coronavírus, só uma vacina que imunize as pessoas. Isso é uma tese. Não sabe se imunizando as pessoas, o vírus não vai mudar e contaminar de uma forma até mais grave. Isso aí é uma tese, uma teoria. Ok? Então, vamos lá. Agora vamos para o exemplo, né, de problema de pesquisa. Então, voltando lá do vídeo anterior, onde eu falei sobre problema de pesquisa, né, trazendo para cá o problema, o seguinte problema: por que a inadimplência é maior para as pessoas das classes sociais mais pobres do Brasil? Já transformei aqui o problema em pergunta, né? Inadimplência é a pessoa que não paga, né? Falta de pagamento das dívidas. Então, vamos lá, por que a inadimplência é maior para as pessoas das classes sociais mais pobres do Brasil? Então, eu criei esse problema, eu vou precisar de uma tese, né, definir a minha tese, para que eu possa estar fazendo um referencial teórico, certo? Então, vamos lá, tese de resposta para a pergunta problema, essa pergunta, por que a inadimplência é maior para as pessoas das classes sociais mais pobres do Brasil?
Então, a tese é a seguinte, vamos lá. A oferta de crédito fácil tem feito com que pessoas endividadas acumulem empréstimos e fiquem cada vez mais endividadas. Então, isso é uma tese. Significa o quê? Que eu acho que o que causa o problema das pessoas, das classes mais pobres, serem endividadas é o quê? É a oferta de crédito fácil. Ela vai em qualquer banco desse, tem um empréstimo, aí resolve pegar um empréstimo e paga uma conta e fica devendo o empréstimo, né? Então, isso é uma tese, né? Eu só acho que é por isso. Então, eu não tenho certeza, mas eu preciso fazer isso, que é para quê? Para que eu possa ter o meu parâmetro, criar o meu referencial teórico, que é baseado em quê? Em pesquisas que já foram realizadas, certo? Então, vamos lá. Então, com base na tese, que é a oferta de crédito fácil tem feito com que pessoas endividadas acumulem empréstimos e fiquem cada vez mais endividadas, eu irei destacar os pontos do meu referencial teórico, ou seja, eu já tenho aqui a minha tese, que está aí amarelo, destacado, e eu vou precisar destacar os pontos para o meu referencial teórico. Ou seja, a partir dessa tese, eu vou ter que pesquisar sobre o quê? Então, é isso que eu estou falando, destacar os pontos do referencial teórico. A partir da minha tese, eu vou pesquisar sobre o quê? Então, vamos lá. Primeiro ponto, preciso saber se as pessoas mais pobres são realmente as mais inadimplentes. Então, por que eu tenho que saber? Porque lá, vamos voltar aqui, lá na minha pergunta, pesquisa, que eu coloquei a pergunta, a seguinte pergunta: por que a inadimplência é maior para as pessoas de classes sociais mais baixas, né, mais pobres do Brasil? Então, obviamente, eu tenho que responder na minha referência teórica, eu tenho que falar, aliás, tenho que falar sobre esse ponto. Eu tenho que descobrir quem foi que pesquisou sobre isso, quem pesquisou sobre se as pessoas mais pobres são realmente as que mais devem, as mais inadimplentes. E o segundo ponto, qual o motivo que mais gera dívidas entre as classes sociais? Aí eu vou ter que procurar saber quem foi que pesquisou sobre isso e colocar também no meu referencial teórico. Ou seja, o meu referencial teórico é um texto baseado em pesquisas que já foram realizadas sobre o assunto, referente à pergunta que eu quero responder, que nesse caso aqui é por que a inadimplência é maior para as pessoas das classes sociais mais pobres do Brasil. Então, eu vou ter uma referência, certo? Para deixar um pouco mais claro, eu vou criar essa referência falando sobre esses dois pontos, né? Quem são as pessoas, se são as pessoas mais pobres e são mais inadimplentes, e qual o motivo gera essas dúvidas. E esse meu texto vai me dar uma referência. Por exemplo, eu quero pesquisar lá em São Paulo qual é a classe social que mais deve, por quê. Então, eu vou levantar os meus dados, vou fazer minha coleta de dados, né? E vou comparar com os resultados das pesquisas que eu pesquisei, as pesquisas as quais eu construí o meu referencial teórico, ok? Vamos mais para frente aí que a gente vai entendendo melhor. Ok. Então, pesquisar sobre autores que falam sobre o assunto. Agora chegamos no próximo ponto. Vamos lá, tenho dois pontos principais para pesquisar e desenvolver o meu referencial teórico. Então, já separei lá os dois pontos, né? Primeiro ponto, segundo ponto. Primeiro ponto que preciso saber se as pessoas mais pobres são realmente as mais inadimplentes. Então, vou pesquisar, né? Vou pesquisar livros, artigos, né? Pessoas que pesquisaram sobre isso e vou fazer umas anotações para colocar no trabalho. E o segundo ponto é qual o motivo que mais gera dívida entre as classes sociais. Também vou pesquisar em livros, em artigos, né? Em palestras, né? Onde for possível pesquisar, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto aí. Primeiro ponto preciso saber se as pessoas mais pobres são realmente as mais inadimplentes. Então, eu fiz uma pesquisa aqui em alguns sites. Essa pesquisa não deve ser feita só em sites, aliás, principalmente deve ser feita
em livros ou outros artigos, ok? Para dar mais credibilidade ao seu trabalho. Mas pesquisando aqui no site, para ter como exemplo, encontrei aqui um trecho de uma pesquisa da Serasa de 2019, que diz assim, ó, de acordo com a Serasa de 2019, ao longo de 2018, a classe D concentrou a maior parte da inadimplência de pessoas físicas, com 61% do total. Em seguida, vem a classe C, com 22,8%. Em terceiro, a classe E, com 12,5%. As classes A e B representam 0,9% e 2,6%, respectivamente. Então, perceba que realmente o primeiro ponto eu tenho como confirmar, né? Tenho como confirmar na minha base teórica. Na minha base teórica, eu tenho como confirmar através de pesquisa que realmente são as classes sociais mais pobres que devem mais, né? São mais, deixam mais de pagar as contas. Então, o que era uma tese, agora já vira realidade, porque alguém já pesquisou isso e já me deu essa resposta. Eu vou colocar aqui. Já observe que eu destaquei de Serasa aí, Serasa de amarelo, porque o dono desse texto, dessa pesquisa, foi a Serasa. Então, eu não posso colocar no meu texto como se fosse eu que fiz, certo? Eu tenho que dar o crédito à Serasa, que foi o pesquisador de origem. Segundo ponto, qual o motivo que mais gera dívidas entre as classes sociais? Então, vamos lá. Pesquisei também, busquei aí alguns artigos científicos e achei um autor chamado Nietzsche, em 2002, né? Que diz o seguinte, segundo Nietzsche, ele e outros pesquisadores, né? Um dos motivos para a elevação da taxa de inadimplência das carteiras de microcrédito das instituições de microfinanças advém do desvirtuamento da metodologia de concessão do crédito, ao não serem empregados métodos característicos de concessão, como o aval solidário, ou seja, estão emprestando dinheiro à torta e à direita, certo? Então, lá na minha tese, eu falei que achava que era o crédito fácil, né? As pessoas tinham acesso a empréstimo e esse acesso a empréstimo estava gerando cada vez mais dívida, né? Um outro infinito de dívidas que fazia com que essas pessoas ficassem inadimplentes. Então, fui pesquisar, achei esse cara que me confirma a minha tese, né? Que confirma o meu pensamento. Então, a referencial teórica é isso, você pensa as coisas, você pensa as suas teses, mas você tem que pegar pessoas que já pesquisaram o que você está pensando e trazer essas informações para o seu trabalho. Ok? Então, vamos lá. Então, e agora o próximo passo é fazer o fichamento. Você vai ler, obviamente, olha só, eu só pesquisei aqui em 2 fontes, né? Isso é muito pouco. Obviamente, você vai ter que pesquisar em mais 10, 20, 30, dependendo da necessidade aí do seu trabalho. Quanto mais fontes, melhor. O seu trabalho vai ficar mais rico e mais, vai ter mais credibilidade, vai ser mais interessante. Certo? Então, o que é o fichamento? A partir desse ponto, já temos os nossos autores, né? Nesse caso, 2, mas que aqui é só um exemplo. É hora de ler e fazer o fichamento. Ler que eu estou falando aí é hora de pesquisar, né? Começar a pesquisar artigos, começar a pesquisar livros, fala com o orientador quais são os livros que você pode procurar, quais são as fontes que eu posso procurar, onde é que eu posso ver sobre os assuntos que eu preciso, né? Procurar, certo? E depois que eu começar a ler, começar a achar, né, partes importantes de alguns textos que servem para reforçar o meu trabalho, o que é que eu vou fazer? Vou começar a anotar, certo? Anota as partes importantes, mas anota de uma forma organizada e inteligente, que eu vou mostrar agora na próxima tela, certo? Então, aqui, vamos lá. Um exemplo aqui, né? Eu trouxe 2 exemplos, né? Olha, nesse exemplo, nós temos a citação do autor, mas agora precisamos registrar a obra para identificá-la nas referências bibliográficas ao final da pesquisa. Ou seja, por exemplo, pegamos aqui a citação, segundo Nietzsche, né, que já falei lá no slide anterior, um dos motivos para a elevação da taxa de inadimplência das carteiras de microcrédito das instituições, ali vem, bom, peguei isso aí, digitei lá no meu arquivo de Word, coloquei lá o nome de citação, porque é uma parte que eu posso usar no meu trabalho. E lá embaixo eu coloquei a obra, né? Coloquei o que é a referência, né? De onde eu tirei esse texto. Para quê? Para quando eu terminar
a minha pesquisa, eu registrar a obra lá nas referências bibliográficas. E dessa forma o meu trabalho está mais organizado, mais acelerado. Isso aqui não é perda de tempo, na verdade é ganho de tempo. Quem faz isso consegue trabalhar mais rápido, né? Outro exemplo aqui, segundo exemplo. De acordo com a Serasa 2019, então o que é que eu faço? Vou anotar, eu vou copiar, se eu estiver fazendo digitalmente o trabalho, vou separar essa citação no arquivo e vou colocar embaixo também a obra. Então, eu vou fazer isso com todos os livros que eu li, todos os artigos, todas as teses de doutorado, todas as dissertações de mestrado, certo? Então, vou fazer esse fichamento, vou deixar ele organizado em algum lugar, para quando eu for produzir o meu texto, eu ter elementos que vão me ajudar na hora de argumentar, ok? Então, vamos lá. Produzir o texto, né? Depois que eu fiz o fechamento, né? Fiz todas aquelas etapas aí para trás, agora é a hora de produzir o texto, produzir o meu texto no referencial teórico. Lembrando, não posso fazer plágio, né? Tenho que citar e dar crédito às pessoas. Mas se você colocar muita citação, fica feio o texto. Pode até que ficar deselegante, mas não fica errado, pelo menos fica certo. Porque você entenda que a construção do texto é como se você estivesse montando um quebra-cabeças. É o seu pensamento, argumentado pela fala de outras pessoas, de outros autores. Aí você vai criar um conjunto de ideias que vão fluir, vão trabalhar de uma só maneira, que é o seu pensamento, né? Então, vamos lá. O texto é um texto dissertativo argumentativo. Por que é dissertativo argumentativo? É dissertativo porque ele fala sobre um tema, né? Você está falando sobre um assunto. E é argumentativo porque você tem que apresentar argumentos. E aqui é uma pesquisa científica, então os argumentos têm que ser baseados em pesquisa já realizada. Então, você não pode estar toda hora querendo falar, eu acho isso, eu acho aquilo, porque você tem que provar. Primeiro você tem que provar o que você acha para poder depois colocar no texto. Então, vamos lá, produzir o texto. Coloquei um exemplo aqui de texto, usando as duas citações que nós pegamos aí de algumas pesquisas, de outros textos, e ficou mais ou menos dessa forma, que obviamente é um texto pequeno, é um exemplo, né? Mas é assim que funciona. Essa parte, esses parágrafos que estão em amarelo foram produção minha, e as partes que estão em branco são citações que me ajudam a argumentar, né? Por exemplo, eu coloquei aí, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar os motivos pelos quais as classes sociais mais pobres são também as mais inadimplentes. Além disso, revelar quais são os fatores que mais influenciam para o acúmulo dessas dívidas. Então, eu falei isso, então, esse é um texto meu. Então, logo em seguida, eu vou ter que provar que isso realmente acontece. Como é que eu provo isso? Citando uma parte do texto de uma pessoa que já pesquisou sobre isso e vai reforçar o que eu estou falando. Então, o que eu coloquei aí? De acordo com a Serasa, ao longo de 2018, a classe D concentrou a maior parte da inadimplência de pessoa física e assim por diante. Certo? Aí sigo aí no próximo parágrafo. A oferta de crédito fácil no mercado financeiro tem aumentado a procura das pessoas que já possuem dívidas com o objetivo de quitá-las, gerando assim um loop infinito de dívidas e principalmente aumentando a inadimplência. Então, eu falei isso. Sempre que você falar alguma coisa, você vai fazer o quê? Usar um texto de algum autor para reforçar o que você está dizendo, para argumentar, para defender. Se você deixa só o que você falou, vai perder o valor, porque você não tem nenhuma pesquisa, né, para apresentar dados sobre isso. Mas alguém já fez, você pode usar isso. Então, vamos lá. Quem falou que eu usei isso? Eu usei esse NISTA, né? Segundo o NISTA, um dos motivos para a elevação da taxa de inadimplência das carteiras de microcrédito das instituições de microfinanças advém dos investimentos da metodologia de concessão de crédito. Ou seja, as instituições financeiras estão liberando crédito aí à torta e à direita para as pessoas sem analisar a capacidade de pagamento das mesmas. Então, perceba, qual é a estratégia que foi usada aqui? Vou colocar o meu posicionamento, no meu caso aí está de amarelo, e vou colocar no próximo parágrafo um autor, né, que fala, que reforça o meu pensamento,
ok? Posso colocar mais de um? Pode, deve, né? Fica até mais interessante. Então, é assim que eu vou produzir o meu referencial teórico, certo? E o que é o referencial teórico? É justamente uma referência. Você vai usar aquilo, né? Aquilo não, vai usar esse texto para comparar com os dados que você levantou. Nesse caso aqui, digamos que você queira levantar os dados sobre a inadimplência de pessoas físicas na cidade de São Paulo, você vai lá, vai levantar esses dados, quem são as pessoas que mais devem, né, que classe social ela pertence, por que elas pertencem. Aí você vai comparar, né? Lá no seu texto referencial, você está dizendo que são as pessoas mais pobres, que são inadimplentes, e elas devem porque elas pedem dinheiro emprestado para pagar outras dívidas e geram um lucro, uma bola de neve. Então, você está dizendo que é isso. Então, agora você vai pegar os dados, que é a realidade, vai pegar os dados e vai comparar com esse texto para ver se realmente sua teoria está correta. Então, lá na análise dos dados, nas conclusões, é que eu vou explicar sobre isso. Mas antes eu vou fazer o vídeo sobre a metodologia. Ok? Então, por hoje é só, né? Obrigado por terem assistido aí o nosso vídeo sobre referencial teórico, né? Não se esqueça de se inscreva aí no nosso canal, né? Para que o canal possa continuar no ar. Ajude a divulgar, fala para os seus amigos, dê um like aí, que é para o YouTube saber que vocês estão gostando dos vídeos. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo.